Campo de comunicação magnético nas crianças. A partir de 12 anos, começa a surgir os primeiros efeitos magnéticos desse campo. Podemos até afirmar que as novas crianças, os espíritos mais esclarecidos que estão no nosso meio, eles têm uma percepção fora de série com relação ao mundo espiritual. A gente poderia dizer que nós estamos ficando ultrapassados com relação à mediunidade. Por quê? Vamos ver vários fatores decorrentes de mediunidade espontânea. Você não pode pegar uma criança para desenvolver nela faculdades mediúnicas. Então a gente não acha isso correto. Algumas religiões, muitas vezes, desenvolvem esses médios, certo? Mas a gente sabe que essa mediunidade desenvolvida pode causar danos a uma criança. Quando ela é espontânea, é muito diferente. O Sr. Allan Kardec, ele tinha justamente essa visão. Dentro da codificação, praticamente a idade dos médios era de 14 anos abaixo, onde ele fazia as evocações através do sonambulismo desses médios para obter informação do mundo espiritual. Se hoje Allan Kardec estivesse conosco, tenha certeza que ele teria uma fonte de pesquisa, que são as crianças médios. Eu vi lá em Santa Cruz do Capibaribe uma menina de 8 anos de idade. Aquilo ali era impressionante, o relato dela. E ela relatando, dizendo, olha, eu converso com meu avô e com minha avó. Os dois chegam, se sentam no sofá, eu começo a conversar com eles e eles mandam um recado para minha mãe. E a médica perguntou, você não tem medo não? Eu disse, medo. Eu não, doutora. Para mim os dois estão vivos. E eles me dão bons conselhos. Essa criança só tem 8 anos de idade. Isso quer dizer que esse espírito, ele já veio preparado para isso. Agora, os pais, infelizmente, esses não estão preparados não, viu? Os pais observam esse fato como é extraordinário, o fabuloso, ou tem medo, vou levar para a psicóloga. Você está dizendo que está vendo espírito, você está com algum problema. Só que essa faculdade na criança, ela é espontânea. Ninguém está induzindo a nada, entenda? Sendo espontânea, vamos ouvir a infância, o que elas têm a relatar. Não vamos levar isso para o lado da fantasia ou da alucinação, porque os fatos que essa criança narra, a mãe confirma lá e diz, existem coisas que ela fala que ela não era nem nascida ainda. E eu conversava com meu pai e com a minha mãe. Então, isso demonstra que mediunidade no Brasil, ela é pouco estudada, ela é pouco pesquisada, mas ela é muito julgada pelo lado negativo. Se uma criança diz que está tendo pesadelos obsessivos, imediatamente o pai acha que aquela manifestação é uma manifestação totalmente inferior. Não é assim. Os pesadelos que muitas crianças relatam são fatos reais, que ela está vivenciando no mundo espiritual, através de imagem e de perseguições que ela está vivenciando. Cabe aos pais procurar uma instituição equilibrada, que essa instituição conduza essa criança para a evangelização e que os mais velhos orientem também essas crianças. Por quê? Um bom pesquisador não mede a idade de ninguém, ele mede a qualidade da pesquisa. A partir do momento em que eu observo que tem uma criança que ela tem essa facilidade de ver os espíritos, eu quero conhecê-la, eu quero conversar, porque ali está uma fonte de aprendizado, de espíritos que vieram com uma experiência enorme, mas muitas vezes a infância ela não é vista desse modo de forma nenhuma, ela é mal interpretada. Essa má interpretação é impressionante, na realidade, que as pessoas taxam logo a criança de um ser irresponsável.
Essa criança não pode de forma nenhuma estar dizendo que está vendo espírito. Isso tem que ser eliminado da cabeça da criança. Isso vai afetar o fator psicológico da criança. Não vamos ver por esse lado de forma nenhuma. Então, se a gente tem crianças que ela pode nos instruir pela faculdade mediúnica, pela faculdade de vidência, vamos deixar essa criança crescer dentro da evangelização para quebrar o medo. Percebemos que quem causa o maior medo na criança é os pais. Mas muita criança é segura daquilo que está vendo, daquilo que está assistindo, daquilo que está divulgando, mas infelizmente os pais despreparados levam logo para o lado do terror. Não diga a ninguém que você está vendo espírito não, viu? Se você for falar isso na escola, você apanha. A gente não pode estar punindo médios dessa forma não. São médios espontâneos. O que nós temos que fazer ali é educar a mediunidade desta criança. A partir de 12 anos de idade, 7 anos de idade, 3 anos de idade, essa faculdade pode sim se manifestar espontaneamente. Você que vai conduzir o seu filho, você tem que passar para ele o grau de responsabilidade futura que ele tem com relação à mediunidade. Quantos jovens nós não percebemos também que tem faculdades de evidência, clarividência, e no entanto são mal interpretados, viu? Se um jovem falar que está vendo espírito, imediatamente estão dizendo que ele está perturbado. Você está perturbado. Se esse jovem falar que conversa com espírito, piorou. Olha, tu está ficando louco. Conversar com espírito. Os fatos mediúnicos, eles não são de hoje não. Em toda a história da humanidade, vai aparecer sempre médios. Só que nós chegamos agora no grau, né, de possuir médios mais evoluídos, aparelhos mediúnicos mais avançados, que são essa nova era que está aí, que vai trazer grandes informações para a doutrina espírita. Nós não podemos estar apegados a um passado, não, de forma nenhuma. O passado que nós estamos apegados na questão do mecanismo da mediunidade está relacionado ao quê? As mesas girantes, que hoje não serve mais. Estamos aonde? No alfabeto ainda, a tábula alfabética, que para possuir uma comunicação, você passava 2 horas para obter uma comunicação. Hoje em dia, o processo de evolução mediúnica modificou-se muito. A gente percebe que essas conversações das crianças, dos adolescentes, são reais. Só que nós temos que entrar no mundo dele. Nós não podemos criticar o mundo dessas criaturas. Nós temos que entender a faculdade que todos eles vieram exercer na Terra para benefício da humanidade e para benefício da doutrina espírita. Todos os jovens que eu conheço, eu gosto de ouvir. É experiência para mim. Ele está me ensinando ali. Jamais eu vou questionar a mediunidade de um jovem, sabendo que ele é altamente responsável na questão de horário, de estudo, de frequência. Então, eu sei que ele tem uma maturidade e uma evolução para me ensinar. Agora, eu não posso estar numa posição de pensar da seguinte forma: esse jovem que chegou, ele pode superar a minha mediunidade e eu posso ficar esquecido. Isso é egoísmo mediúnico. Nós não podemos ter esse comportamento como médium, não. Se esse médium tiver 10 anos de idade e ele tiver uma faculdade especial, muitas vezes eu chamo ele para a gente aprender junto, em salas separadas. Vamos aprender a lidar com a sua mediunidade. Vamos aprender agora como é que se encontra o mundo espiritual. Ah, mas seu Vandir, ele só tem 10 anos. Ele tem maturidade espiritual e mediunidade espontânea. Não há nenhum impedimento de você treinar uma criatura dessa. Porque o que ele faz aqui na instituição, ele faz em casa, ele vê, ele conversa. Qual a diferença que vai ter? Agora, você vai ter que mostrar a ele o grau de responsabilidade doutrinária para que ele aprenda a cada dia se disciplinar, a cada dia se tornar uma pessoa mais evangelizada. Agora, desprezar a mediunidade dele, como quando eu vejo muito médium que pensa desse jeito,
Para mim isso é um atraso. Um médico que pensa que o outro pode ter mais mediunidade do que ele se tornar esquecido, ele não está trabalhando para o Cristo, não. Ele está trabalhando para ele, para Jesus, não. Quando a gente vai para os hospitais espirituais, Patrícia Bacelar, Amor, Progresso, quando a gente vai para o Magali Ferraz, Ricardo de Menezes, a gente encontra uma juventude mediúnica. Veja só, médios com 14 anos de idade, recebendo comunicações difíceis de receber, viu? Comunicação que eu passei 20 anos para fazer, esses médios de 14 anos fazem com habilidade enorme. Uma boa frequência, um bom estudo, sabe o que é isso? Maturidade mediúnica. Se de repente esse médium cai em mão de pessoas erradas, que vai pelo egoísmo mediúnico de pensar, ele tem 14 anos de idade, ele pode tomar o meu título de médium. É egoísmo. A gente não pode pensar dessa forma, não. Porque tudo que eu aprendi hoje, estou passando para vocês, porque eu recebi uma oportunidade mediúnica com 15 anos de idade. E me deram essa oportunidade. Então, essa oportunidade não me foi negada, não, viu? A mentora me deu. E ali a gente fomos trabalhar todo um processo para surgimento dos hospitais espirituais, depois de mais ou menos 20 anos de treinamento e vivência no mundo espiritual, para trazer tudo isso. Agora, você não pode julgar um médium pela idade, está errado, de forma nenhuma. Você não pode olhar para o médium e falar, mas é tão novinho. Vamos fazer o seguinte, quando você estiver cheio de cabelo branco, aí você vai para uma mesa. Não pode ser assim, não. Então, a mesma oportunidade que me deram, hoje, quem trabalha comigo em psicografia, está sendo oferecida a mesma oportunidade, né? O Ronaldinho que está ali, Ana Beatriz, a nossa irmã Daniela Bastos está aqui, entendeu? Os médios formam, Dona Marilis também. Então, formam um conjunto de juventude e de experiências com os mais antigos. Eu jamais vou chegar para um médium desse e falar que ele não tem capacidade mediúnica, mas quem sou eu para medir a capacidade de um médium? Ele é que tem que se trabalhar, tem que ir em busca, né, da sua própria mediunidade, se educar, e ele vai evoluindo dentro desse processo de psicografia e psicofonia. Agora, é lamentável quando você observa jovens de uma grande capacidade lá fora, serem negadas a oportunidade a eles. Eu não concordo com isso não, sabe por quê? Porque eu passei por isso. Eu senti isso na pele. Eu lembro claramente quando eu tinha 18 anos de idade, e a gente já fazia palestra, e eu cheguei numa instituição com 18 anos, disse, olha, eu queria uma oportunidade para fazer uma palestra. E o dirigente da casa olhou para mim e disse, você, nessa idade, tem não, meu amigo, tem oportunidade aqui não. Então, se a doutrina espírita, ela não trabalhar a juventude, daqui a 30 anos o espiritismo acabou-se no Brasil. Tem mais não, viu? Não tem. Por quê? Os mais antigos morrem. E os mais novos não aprenderam nada. Porque não tiveram oportunidade nenhuma de aprender. Então, nós temos que entender que nós estamos numa faixa de evolução espiritual, que não podemos ser melhor do que ninguém. Se de repente eu estou ouvindo a juventude, a sua opinião, a sua experiência mediúnica, é uma troca de informação. Ele está aprendendo e eu também estou aprendendo com ele. Mas colocaram na mente o seguinte, todo jovem é problemático. Colocaram isso em mente, viu? Não deu oportunidade a jovem porque todo jovem é revolucionário. Pensam logo isso. Que essa revolução mediúnica chegue. Porque ela vai trazer benefícios para o necessitado. Não é só para a doutrina espírita, não. E de repente a gente viu o Papa Francisco, veja como as coisas acontecem no nosso país. A gente viu o Papa Francisco, ele trabalhando com a juventude, né? O encontro internacional de jovens que aconteceu no Brasil. Então o Papa reuniu todos os jovens, conversou com eles, abraçou. Olha, o que houve uma epidemia em redes sociais dos espíritas.
e de outras religiões, dizendo: vamos investir no jovem agora, por influência do Papa. Depois que o Papa foi embora, acabou-se tudo. Investimento em juventude, nenhuma. Houve investimento? Não houve. Então, de repente, o que é que acontece? Nós vamos trabalhar a mediunidade desses jovens lá no Agreste, lá na zona da Mata Sul, zona da Mata Norte, e percebemos a capacidade que eles têm. Capacidade e querem compromisso. Por que negar compromisso a umas criaturas dessas? Dona Maria Cláudia Martins, ela me ensinou uma coisa, disse: olha, mediunidade não se guarda, se repassa conhecimento. E aquilo que você aprendeu, repasse. Porque um dia você volta. E se um dia você chegar numa casa e falar: meu Deus, eu trabalhei 20 anos na Maria Cláudia, não tem um médico para me comunicar, a culpa é sua. Você estava à frente do trabalho, a responsabilidade é sua. Os espíritos superiores vão responder: sabe por que não tem? Porque o senhor era pegado às paredes. Porque o senhor não dava oportunidade a ninguém. O senhor queria destaque mediúnico. Por isso que, a partir do momento que o senhor morreu, colocaram um cadeado e fechou. Mediunidade não é isso não, pessoal. A gente via Jesus, o médium de Deus, ele ensinava aos seus apóstolos, ele dava o direito aos apóstolos de curar, de expulsar os espíritos enfermos. Porque nós que somos médios achamos que a nossa mediunidade é nossa e não podemos distribuir conhecimento nenhum? Não é assim não. Nós iremos ver médios no Brasil que eles irão morrer e não irão formar nenhum médios para tomar conta das suas próprias casas, viu? Vão desencarnar e nenhum médium em 80 anos não construíram. Eu jamais que eu quero uma coisa dessa para mim, não, de jeito nenhum. Eu quero trabalhar com a juventude, eu quero trabalhar com os mais velhos, eu quero estar ali aprendendo com todos vocês que estão aqui. Agora, desprezar a juventude, nós não podemos fazer isso não. Porque quando vemos a habilidade desse pessoal lá na psicografia, e depois que eu vou ler as psicografias deles, por autorização deles, eu percebo que são espíritos que vieram com experiência em mediunidade psicográfica, que agora tem 15 anos de idade, tem 20 anos de idade. O que ele está pedindo é uma chance para exercer mais uma vez a sua mediunidade. Mas as portas aí fora estão fechadas, viu? Juventude aí fora tem direito? Tem não. Juventude tem direito a cantar? Tem direito a retiro? Mas direito a desenvolvimento mediúnico? Tem não. O que fazer com essa mediunidade? Já que você é um jovem, é um pré-adolescente e você não recebe oportunidade nenhuma. A gente lembra aquelas passagens dos talentos que Jesus deu um aqui, 2 ali, 3 ali, e de repente o pessoal multiplicou e aquele outro ficou estacionado com medo do Senhor. A mesma coisa são os médios que querem trabalhar, mas os senhores que têm experiência dizem: é muito novo. Olha para isso, só tem 15 anos de idade. Mas aquela fonte de 15 anos, depois de treinado, habilitado na própria mediunidade, vai ser uma pessoa responsável e de altos conhecimentos mediúnicos. Agora, primeiro nós temos que fazer o quê? Dar o primeiro passo. A gente não pode de forma nenhuma achar que uma pessoa só pode ir para a mesa mediúnica a partir dos 30 anos de idade. Se ele tiver 15, não pode. Agora veja as desculpas. Isso vai retardar o crescimento do médium. Ora, cientificamente isso não é provado. Espiritualmente também não. Aí a doutora Cristina Santos, né, muito inteligente, ela diz assim: é por isso que um anão nunca chega na mesa mediúnica, porque ele é pequeno. Vocês estão medindo o corpo físico por qualidade moral? Ela tem razão. Porque qualidade moral é independente de idade. Veja mesmo. Jesus com 12 anos de idade já pregava, pessoal. 12 anos de idade. Pregava para os doutores da lei com 12 anos de idade. Isso, a justiça divina estava mostrando que o jovem tem os seus valores. Só que Maria, preocupada como toda mãe, disse: não, não pode, não chegou a hora ainda. Vamos parar por aí. Agora, eu fico feliz
em ver tantos médicos receitistas trabalhando na casa, onde só tinha eu e Dona Edilene trabalhando, e outros que vão ser liberados também para trabalhar, jovens. Vocês estão sendo atendidos aqui por jovens, certo? Que vieram com compromisso na medicina espiritual, em receber esses médicos e passar toda orientação na área de medicina espiritual para vocês. Se eu desencarnasse hoje ou agora, eu estaria feliz. O Maria Cláudia não iria fechar. O Patrícia Bacelar também não, pessoal. Ia dar continuidade a esse trabalho. Agora, o que nós não podemos pensar é: esse dom foi feito para mim, eu não vou distribuir para ninguém. Se alguém me perguntar, seu Vandir, como é que eu posso psicografar? Eu vou ensinar o passo a passo. A Marisa é testemunha disso. Eu ensino o passo a passo. Pessoal, é o seguinte, psicografia, você vai escrevendo, escreva o que tiver pela frente. Depois a gente vai para a correção. Na correção vai aparecer 1% seu e o restante do espírito, quando você estiver bem habilitado. Mas nos primeiros traços que você psicografar, não pense que você vai ser perfeito, não. Não pense que vem tudo que você acha, vem para o espírito ali psicografar e você vai ter uma boa sintonia. Tudo isso é questão de experiência e segurança mediúnica. Isso não acontece assim, não. Então, quando a gente percebe, depois de 1 ano, depois de 2 anos, então, esse médium já tem a habilidade de trazer grandes mensagens mediúnicas, com apenas 14 anos de idade. Mas para isso eu tenho que abrir o meu coração, para isso eu tenho que raciocinar que a minha vida, ela tem limite, e a dele tem a continuidade da minha. Agora, eu não posso pensar que há 30 anos, que esses não podem trabalhar. Eu não concordo com uma coisa dessa dentro do movimento espírita, eu não concordo não. Porque quando a gente percebe que alguns treinamentos que teve com médios aqui, de 10 anos de idade, a habilidade e a segurança que ele tinha de sair em desdobramento, trazer notícia dos hospitais espirituais do outro lado, voltar e a gente confirmar a informação dele. Porque antes dele visitar tal local, já estivemos lá e confirmamos isso. Aí isso vai engrandecendo uma juventude inteira. Veja mesmo, a primeira vez que eu cheguei num centro espírita, depois de 6 meses, disseram: olha, o senhor é muito jovem, você tem que ir para a juventude. Eu disse, olhei para a mentora e disse: e agora? Juventude? Com 15 anos de idade, eu não me acho um jovem, viu? Eu me acho um velho num corpo jovem. Mas eu vou. E quando nós chegamos na juventude, o pessoal cantava com violão na juventude, cantava hinos espíritas. Eu disse: Dona Maria Cláudia, eu não vim para cantar, eu vim para trabalhar. Se eu viesse para cantar, meu pai era cantor e eu reencarnava lá com ele, para ser cantor. Eu não vim para isso. Então me deu outro destino. Mas o meu destino não é estar no meio da juventude cantando. Meu destino é outro. Então volte para falar com a direção. O que é que o senhor quer? Eu não quero cantar, eu quero trabalhar. Trabalhar me coloque no estudo mediúnico. Mas o senhor é muito novo, só tem 15 anos de idade. Não importa, me coloque no estudo. Se não colocar no estudo, eu não venho mais não. Mas por que? O senhor não gostou de ir lá não? Olha, para ser sincero, eu não vim para cantar, moço. Meu destino é outro. Mas lá tem violão, tem tudo. Mas eu não quero violão. Eu quero estudo. E de repente me deram a oportunidade em estudo mediúnico. Dentro do estudo mediúnico eu percebi que a minha responsabilidade. Com 6 meses disseram: olha, você é uma pessoa de responsabilidade. Sou. Eu aprendi com a mentora. O senhor quer ir para a mediúnica? Eu não sei nem o que é isso, mas eu quero. Foi para isso que eu vim. E de repente o que era que acontecia? Dona Maria Cláudia, ela sempre foi muito disciplinada. E daqui para o centro, que era o Núcleo de Recuperação Espírita Paz e Amor, daqui de Prazeres para lá deve ter mais ou menos uns 15 quilômetros. E naquele tempo, muito jovem, desempregado, caía um toró, aquela chuva mesmo que o Mato diz toró. Faltava 10 minutos para fechar, porque depois de 10 minutos não entrava não.
E eu cheguei na marquise, fiquei lá escondido. Aí eu disse, e agora? A chuva não passou ainda. E a mentora chegou, está fazendo o que aí o senhor? Eu disse, eu estou esperando a chuva. Não, não espere não, não vai passar não. Corra e vá na chuva. Compromisso com Jesus tem que enfrentar tudo. E a água fria, meu Deus do céu, e agora? Já correu, seu Vandir? Já estou na frente. Eu saí correndo. Era longe mesmo, ficava mais ou menos ali, agora de Alto Nunes ali. Longe. Quando eu cheguei todo molhado. Então, eu tinha um doutrinador muito disciplinado e muito educado também. E quando ele ia fechar a porta, eu cheguei. Ele disse, eu não acredito, nessa chuva, cheguei sim. Mas o senhor está todo molhado. Eu só olhei molhado, eu não quero receber espírito, eu não quero nem saber. Mas eu não vou perder a oportunidade que o senhor está me dando, não. Aí pega uma toalha aí para enxugar ele. Eu estava todo ensopado. Se enxugue, me enxuguei todinho, fiquei lá na prece. E, olha, o senhor vai para a mesa. Está certo, eu vou para a mesa. Eu não sabia nem o que era a mesa. Então, na primeira psicografia que eu peguei, a mentora disse, escreva meu nome completo. Escrever seu nome completo, tá certo, eu vou escrever. Escreva e mostra o doutrinador. Maria Cláudia Martins. Passava para o doutrinador. Esse seu Vandir, o senhor tem um compromisso grande. O espírito de verdade é o senhor. Eu disse, por quê? No primeiro dia, a sua mentora já está colocando o nome. Eu disse, o senhor identifica que é ela? Sim, é sua mentora, sim. Está identificado. A partir de agora, o senhor, quando estiver precisando, o senhor chame ela. Mas eu quero dizer uma coisa ao senhor. Mesa mediúnica para receber necessitados, eu aceito. A mentora é para proteger. Os necessitados é para a gente curar. Se eu não tivesse recebido aquela oportunidade, talvez eu não estaria aqui hoje com vocês. Porque muitos que começou comigo da minha mesma idade, é lamentável que hoje eu vejo numa mesa de bar, viciados em bebidas, por falta de quê? De oportunidade que não tiveram. Eu tive a chance porque tinha uma mentora que eu via e ouvia. Então é muito diferente. Se apresentava e dizia, olha, não vá por esses pensamentos negativos, que o senhor é jovem e não tem capacidade. Eu quero que o senhor quebre isso, não vá. O senhor tem compromisso. Para mim não importa a sua idade, é sua experiência. Então, isso você se erguia diante de tantas críticas por você ser jovem. Só que hoje nós não podemos pensar assim. Então, os centros espíritas que pensaram assim, todos eles fecharam. Não tinha juventude mais para coordenar o centro. Não tinha direção mais para coordenar o centro. E o que acontece? A maioria bateu as portas. Por quê? Aqueles que negavam ajuda e oportunidade à juventude, todos eles agora estão no mundo espiritual arrependido do que fizeram. Nós demos continuidade ao nosso trabalho, como demos. Por isso que mediunidade a gente não pode julgá-la. Ah, você é muito velho, não pode ir para a mesa. Peraí, você está indo atrás de qualidade moral do médium, não é de idade não. Se aquela pessoa tem uma boa saúde, ela pode trabalhar em psicografia, sim. Ela não pode trabalhar em desobsessão grave. Mas escrever livro, trazer mensagem, uma pessoa de 75 anos pode. A gente não pode colocar incapacidade nas pessoas, não. E muitas vezes isso acontece aí fora. Quando você diz, eu quero ir no grupo jovem, pode ter certeza que lá tem violão. Eu não aguentava isso. Entendeu? Por quê? Se você prepara uma juventude, como nós estamos preparando aqui, então se um médico começou com 14 anos de idade, quando ele chegar a 50, eu não estarei mais aqui. Mas ele foi preparado dos 14 até os 50 anos para assumir a responsabilidade que nós iremos deixar. Então, isso é você repassar a responsabilidade e, ao mesmo tempo, educar a mediunidade desses médios. Mas, infelizmente, aí fora não faz isso, não. Isso não acontece, não. Você vê um jovem em tribuna, é raríssimo. É raríssimo você encontrar isso. Mas aquele jovem, ele é o mais que estuda Kardec. Ele é o mais que pratica caridade lá fora. Dentro do grupo onde ele está, numa escola, seja numa comunidade, às vezes ele faz um trabalho voluntário e dentro da casa espírita, ele não pode falar de Jesus porque ele é muito novinho. Muita paz para todos. Vocês estão com pergunta e resposta.
sobre mediunidade na infância. O microfone está pegando, tá? Vê aqui. Josi. O que acontece com crianças ou adolescentes de outras religiões que desabrocham a mediunidade e mais tarde vão ficar com essas mediunidades retidas? E o que vai ser feito delas? Toda religião tem médium. Vamos entender dessa forma. Mas existe ocasião em que o médium ele vem decidido a desenvolver a mediunidade dele. É uma decisão dele. Eu vi um depoimento de uma evangélica, no Patrícia Bacelar. Eu disse, meu Deus, que médium para ter uma convicção do que veio fazer. E ela disse, olha, eu sou evangélica. Agora, as ações que eu estou vendo, isso se chama mediunidade. E perguntamos a ela, há quanto tempo você é evangélica? Há 15 anos. Eu sou evangélica. Agora tem um porém. A minha mediunidade começou a desabrochar agora. Eu estou deixando a religião evangélica para estudar o espiritismo. São médios determinados. Então, muitas vezes, aquele médio que é espírita, entendeu? Ele não quer desenvolver a mediunidade com medo, porque não existe uma determinação dele para o exercício da mediunidade. Mas aquela evangélica de 35 anos, para mim foi um grande exemplo de renúncia religiosa. Ela disse, olha, o que eu estou fazendo lá, estou fazendo bem também. Mas o bem que eu posso fazer é ajudar esses espíritos que eu vejo que conversam com ele. Veja a determinação dessa pessoa. E ela fez o tratamento no Patrícia e continua lá esperando o curso de medicina espiritual. Quer dizer, a determinação daqueles que vierem exercer a mediunidade tem que partir deles. Agora, a oportunidade tem que partir da direção da casa. Se a casa vê médios determinados, muito novos, e de repente fecha a porta, é egoísmo. Se existe um médio principal na casa e ele está com medo de perder a posição de médio, é vaidade. Isso não existe, não. Ele vai ter que entender que ele vai prestar conta do seu mandato mediúnico. E essa prestação de conta é dolorosa. Porque vai dizer, olha, você aprendeu tanta coisa e não ensinou nada a ninguém, vai ter que voltar de novo agora como aluno para aprender. Porque você não aprendeu uma palavra chamada humildade mediúnica. Vandir, boa noite. Boa noite. Vandir, eu tenho um filho médio, como todo mundo já sabe, e eu queria saber o seguinte, quando ele completou seus 12 anos, apareceu o anjo de guarda dele. Depois, quando ele completou 15 anos, apareceu o mentor. Estou esperando os 18 anos agora, isso que vai acontecer. Por que isso? Compromissos mediúnicos. Então, quando o médium ele passa a ver o seu anjo de guarda, a gente tem que entender que aquele médium em vidas passadas faliu na área da mediunidade. Então, os espíritos já vai preparando ele, ó, manda ele ver o anjo de guarda para aconselhar ele. 17 anos, o mentor espiritual dele. Coloca esse pessoal, 15 anos, coloca esse pessoal bem próximo. Porque esse médium em vidas passadas recebeu muito e, no entanto, se desviou. A partir daquele momento que esses espíritos começam a orientar esse médium, ele começa a ter plena consciência do compromisso mediúnico dele. Cedo ou tarde ele vai despertar para isso. Entenda bem. Por quê? Os conselhos do mundo espiritual, eles são mais fortes do que as influências do mundo material. Eu lembro bem claro quando aconteceu comigo, que eu fiz só a 8ª série, e eu cheguei para a mentora e disse na época, Dona Maria Cláudia, eu vou tentar fazer o primeiro ano ginasial. Ela olhou para mim e disse, o quê? Vou tentar. Você pode tentar, é livre-arbítrio seu. Mas o seu limite é aí, estabelecido pela justiça divina. Eu disse, mas por quê? O senhor já foi tanta coisa boa, mas tanta coisa ruim, viu? Eu disse, entendi o recado. Então a gente vai parar por aqui. Vamos parar por aqui porque o conceito básico é tratar do próximo,
trazer informação do mundo espiritual. Conhecimento, agora científico, material, vai lhe desviar de novo. Porque o senhor já foi uma pessoa muito vaidosa pelo conhecimento material que o senhor teve. Eu não vou arriscar de novo, não. Então, olha, eu tentei de todo jeito. Era impressionante. Quando entrava na sala de aula, não entrava mais nada. Dava um apagão total. Quando olhava no quadro, não entendia mais nada. Depois de 6 meses, eu disse, eu desisto. Tem como não. O compromisso é esse mesmo. Então, há momentos em que você tem que parar a sua intelectualidade. Porque você abusou dela. Então, você imagine você aprender tudo na área médica, material, e você usar errado isso, como médium. Então, o compromisso é bem maior. Por isso que tem médico que ele diz o seguinte, ele é tão endividado que ele fala assim, eu só vou exercer minha mediunidade quando eu me formar. E se o objetivo não for uma formatura? For uma formatura dentro do estudo mediúnico e da caridade. Então, esse médium, por mais que ele tente, a justiça divina vai desviá-lo do que ele quer, porque ele já caiu. Nós somos espíritos que temos vários conhecimentos de vidas passadas. Então, temos várias formaturas de vidas passadas. E há momento que nós temos que engavetar tudo isso. Por mais que a gente tente, mas o objetivo do plano reencarnatório é outro, que não vai necessitar de uma formatura, de um curso acadêmico, então isso significa que você veio com a missão na área mediúnica. Na área material, não. Você vai ter o necessário para sobreviver, mas nenhum médium enriquece. Eu nunca vi um médium tirar na nota, é impressionante. Porque não pode, não permite. O médium, Dona Maria Cláudia diz, olha, o médium, ele vai ter que viver dentro do limite econômico. Se passa um pouquinho, ele faz, eu vou me divertir, sobrou alguma coisa. E quando ele bate a conta, ele diz, meu Deus, todo mês é assim, não sobra nada, nem para ir a um shopping. Foi por aí que ele caiu. Ele não soube administrar o lado econômico dele. Por aí ele se desviou e veio a queda mediúnica. Por isso que a pessoa diz, olha, minhas contas só batem no limite certo. Não sobra nada. Cortou o compromisso desse médium na área da diversão. O que ele veio exercer agora é o compromisso mediúnico. Dá de graça o que de graça recebeste, né? Essa é a nossa missão, né? Vandi pergunta, pessoas com 30 anos de exercício mediúnico e deixam as casas espíritas e vão para outra religião, isso é retrocesso? Veja só, uma pessoa que tem 30 anos de doutrina espírita teve uma base errada, simplesmente. Se eu tenho uma base de convicção, de conversar com os espíritos, de ter uma literatura, uma obra de Francisco Canto Xavier à minha disposição, eu tenho conhecimento do que vai acontecer comigo após a morte. Ora, de repente eu estou pregando que o inferno não existe. E depois de 30 anos eu vou dizer que o inferno existe. Esse espírito não retrocedeu, ele estacionou. Muitas vezes por medo de compromisso mediúnico e muitas vezes por decepções dentro da doutrina espírita. Decepções essa que não está dentro dos ensinamentos doutrinários, não. Está no espírita mal orientado. E esses espíritas mal orientados, para mim, nunca foi bom exemplo, não. Bom exemplo, Dona Maria Cláudia Martins, Doutora Patrícia Bacelar, os ensinamentos do Cristo. Então, isso são os bons exemplos que a gente seguiu. Agora, a gente não poderia seguir os apegos. Os apegos. Há direções que dizem o seguinte, olha, eu fiz a casa e a casa é minha, você que vai embora. Então, nós não podemos ter esse apego. Paredes ficam, espírito retorna para prestar conta no mundo espiritual. E de repente nós vimos essa situação e vemos essa situação ainda nos dias atuais de hoje. Se você prega o desprendimento, se você prega o amor, por que você está apegado a uma parede? Pelo amor de Deus. Quando chegar a hora de eu me aposentar, eu vou me aposentar no túmulo. Mas antes disso, nós temos um grupo de médios jovens que já toma conta disso aqui tudo. De Santa Cruz do Capibaribe, que vai tomar conta também de Vitória, que atua também no Patrícia Bacelar. Essas sementes, ela tem um grande valor para nós
que estamos aqui. Porque são sementes que o Cristo colocou nas nossas mãos. E se Ele colocou essas sementes, a gente vai dizer o quê? Eu não vou jogar isso em terra fértil, eu vou guardar. A responsabilidade é sua. Então, muitos retrocessos que a gente observa, nesse ponto de vista, que médios estavam há 30 anos no Espiritismo e abandonou, foi por péssima administração de centro. Mas o ensinamento de Kardec não. Ele é único. Pois não. Pode falar. Tem algumas crianças que costumam passar mal em locais públicos, em ônibus, quando vão a festas. Isso já é um sinal de sensibilidade mediúnica? Crianças que se sentem mal. A sensibilidade mediúnica na criança é impressionante. Se a criança tem um pai que fuma e bebe, coitado dessa criança sensitiva. Ela vai sentir todas as reações, sinais e sintomas, diarreia, vômito, mal-estar e mancha na pele. Quando leva para a área da pediatria material, a pediatra vai dizer, olha, ele está intoxicado, foi alguma comida. Não foi. A intoxicação dele é fluídica. A contaminação dérmica que está ali é do fluido alcoólico. O pai ingeriu a bebida, quando entrou dentro de casa com um campo magnético altamente contaminado, levou para dentro do ambiente entidades alcoólatras. Como as crianças de hoje são mais sensitivas, elas começam a absorver. Febre é outro sinal também. Então, quando a criança apresenta febre e você observa que ele não tem nenhum tipo de infecção, indica que ele tem sim uma infecção perispiritual, provocado pelo fluido alcoólico que o pai ingeriu lá no bar. Se você pega uma criança dessa e leva para dentro de um bar, imediatamente a imunidade dele começa a cair. Pela aglomeração de entidades doentes que estão ali, esses espíritos vão vampirizar do ambiente e vai vampirizar da criança os fluidos vitais que ela possui. Morrer, ela não morre, mas a imunidade dela vai caindo. Daqui a algumas horas, ela está tendo várias reações de infecções provocadas pelo próprio ambiente. Então, as crianças que elas são sensitivas, na escola, por exemplo, na sexta-feira, passa mal. Na segunda também. Por quê? Na sexta-feira, os pais de outras crianças que bebem já estão pensando na farra de sexta, sábado e domingo. Ele já forma ali, naquele ambiente, um ambiente favorável para que espíritos viciados penetrem naquela escola. Aquela criança que não tem o hábito de lidar com bebida porque o pai não bebe, tem uma reação imediata. Tanto na sexta-feira, como na segunda-feira, que é o retorno. Que volta aqueles pequenininhos lá, ó, tudo encharcado. A criança vai ter dor de cabeça, febre, diarreia e vômito. Aí, de repente, a médica diz, ah, isso é uma virose. Não, é influência espiritual, doutora. Boa noite, Marcos. Boa noite, Michele. Uma família de 4 pessoas, né? 2 meninas, um pai que bebe, fuma, né? Que não conseguiu ainda se desvirtuar um pouco desses vícios, mas assim, que na infância, adolescência, teve uma religião que era evangélica, da Assembleia, da Batista, depois já com os filhos grandes, assim, na faixa de uns 26 anos, aí foi para a religião espírita, né? Aí daí definir ainda a religião evangélica, né? Aí era espírita, depois se afastou, foi para a evangélica, depois foi para o espiritismo. Aí, quando realmente percebeu que não podia fugir do espiritismo, que tem que realmente educar na mediunidade, mas que não é tão fácil, porque tem que ter, como você falou, determinação mediúnica, não é isso? Que é poder realmente cumprir a tarefa que deu para cumprir. Mas assim, nessa falta de determinação, desculpa, a espiritualidade continua acreditando naquele médium, ou ele se afasta porque o médium... Olha, há médios que parecem as ondas do mar. Ele vai, ele volta. Ele vai, ele volta. Então, esses médios, ele não tem determinação. E muitas vezes ele sabe que o compromisso mediúnico dele tem que ser exercido, mas eles não querem. Entenda, nós só temos saúde se a gente prestar.
serviço às pessoas que precisam. Se de repente a gente quer buscar a paz só em nós mesmos, isso é egoísmo. Ninguém consegue a paz em si mesmo. Você que só consegue a paz vendo a paz que você manifestou na outra pessoa que está ao seu lado. É o caso de muito médium. Só querem receber, viu? Olhem, são verdadeiros pedintes da justiça divina. Mas pede, viu? Tem médico que diz, olha, se eu me casar, eu desenvolvo mediunidade. O que é que tem a ver que você está no caritó com a sua mediunidade? Não tem nada a ver. Se de repente você não casou, o problema está em relacionamento de vidas passadas. A mediunidade é a compensação para você esquecer o fracasso que você provocou na vida dos outros. Mas os médiuns não pensam dessa forma. Tem muitos que não pensam. E chegam muitas vezes para a doutora Cristina e dizem, doutora, olha, é o seguinte, a senhora está dizendo aí na consulta que eu sou médico. Mas me diga uma coisa, eu vou casar quando? A médica diz, por quê? Porque eu só trabalho se eu me casar. A doutora Cristina diz, olha, minha filha, você já está tão problemática, não procure problema mais não. Procure não. Mas por quê? Porque a falha sua foi aqui, ó, no relacionamento de vidas passadas. Não, mas mesmo assim eu quero. Não peça que você não aguente. Vamos cuidar da parte mediúnica e o restante será dado por acréscimo. Tem médico que não pensa assim de jeito nenhum. Tem uns que pensam da seguinte forma, doutora, olhe, eu tenho mediunidade? Tenho. Se eu passar no concurso eu trabalho, tá certo? Como é que você é espírito comprometido em vidas passadas, que já veio como médico para pagar seus pecados, você quer fazer uma troca de favores com a justiça divina? A justiça divina, olha, diz, olha, deixa ele pensar da forma que ele quiser, mas cedo ou tarde a conta chega até ele. Então, a gente tem que ver da seguinte forma, trabalhe como médico, não espere recompensa nenhuma. Se Deus tiver lhe dar, Ele vai lhe dar. Mas por enquanto você não está na condição de receber, você está na condição de se doar. E muitas vezes isso não acontece. Alguns chegam e dizem, mas doutora, os meus relacionamentos não dão certo. Eu só pego homem problemático. A médica diz, você também, né? Problemática. Não só ele não, você também é problemática. Mas doutora, por que eu sou problemática? Já quantos namoros acabou? Uns 8 por aí. Mas ninguém me entende. E você não procura se entender. E não procura ver que a falha está em você. Então, se você buscar essa falha que as pessoas percebem, tenha certeza que as pessoas lhe querem bem. Mas o que acontece? Você é autoritária, você é egoísta, você é ambiciosa. A culpa do seu namorado, tá bom, não diga mais nada de mim não. Então, a pessoa passa naquele momento ali a reconhecer que todo o problema está nela. E ela acha que o casamento vai resolver a mediunidade dela. Vai não, pessoal. Não vai. Tem outras situações que a gente vê aqui, já mulheres casadas, chega e diz o seguinte, olha, eu sou médium, sou. Eu tenho um filho de 5 anos. Quando ele se casar, ele começa a desenvolver a mediunidade. Isso com a justiça divina. Se você quer receber, procure se doar. Mas procure mesmo. Porque no meu pensamento, né, quando eu não tinha conhecimento, eu achava da seguinte forma, eu tenho que trabalhar muito porque Deus vai me dar alguma coisa. Hoje eu já não penso desse modo não. Quando eu olho para a conta, eu faço, meu Deus, vou ter que trabalhar mais. Porque os débitos de vidas passadas é que impulsiona você a fazer cada vez mais o bem. Mas não é para você ir para a colônia espiritual. O bem que você está fazendo é em ver a felicidade das pessoas que você está ajudando. Mas muito médium não pensa assim. Cada vez que eu ajudo as pessoas, pior eu fico, porque você está pensando em você. Quando você começa a pensar no todo, no coletivo, você começa a observar que as pessoas estão felizes e você vai ficar feliz também. Então isso se chama compromisso mediúnico. Boa noite. Eu tenho um parecimento em relação à mediunidade na infância. Como lidar com essa mediunidade, por exemplo, algo que possa começar até antes do parto, através de uma psicografia, uma relação muito forte com a criança, a ponto de que uma pessoa passa o dia inteiro chorando e quando no encontro ela diz,
parou de orar, você está chorando por quê? Para dar respostas para a família. É bem complexo, assim, o que fazer, como entender um pouco melhor. Primeiro, os pais têm que ter conhecimento na área mediúnica. Quando os pais não têm conhecimento, a criança sofre. Eu digo por isso que eu tenho uma de 8 anos, altamente sensitiva. Mas às vezes as emissões vibratórias no pensamento dela muda completamente o comportamento e se torna agressiva. Naquele momento eu sei que ela está acompanhada. Eu tenho que ter calma, eu tenho que ter paciência. Então, ninguém vai pegar um espírito desse que está sendo influenciado. O sistema nervoso central deles são altamente sensitivos, entendeu? Aí você vai bater? Não pode. Você tem que chamar para uma conversa. Você tem que sentar, vamos conversar, até aquela fase passar. Quando aquela fase passa da influência, a gente chega para o espírito já consciente e diz: olha, não faça mais não, você está errada. Então, a gente quebrou a influência lá e agora está educando o espírito encarnado. E muitos pais, isso não acontece. Tem filhos altamente sensitivos. Aquela criança diz: olha, eu vi um bicho no quarto. Aí aquela criança vai apanhar por isso. Então você não vai tornar esses espíritos mais sábios, mais experientes, mediunicamente fazendo isso. Você tem que acolher, conversar e quebrar o medo. Papai, eu vi um espírito, tem nenhum problema não, eu também vejo. E até converso com eles. Você quebra a sensação de medo. Agora, se naquele momento uma criança de 5, 8 anos, papai, eu vi um espírito, olha, acabe com isso que você está ficando doido. Aí é complicado, você não vai estar ajudando essa criança em nada. Então, ajudar a criança é entrar no mundo da criança. É mostrar àquela criança que esse mundo espiritual vai crescer junto com ela. E ela vai ter que se educar, porque se de repente ela chega já como adolescente e fala para os amigos que conversa com o espírito, ninguém vai entender. A base da criança é a evangelização infantil. Começa por ali. Depois, por favor, violão não, grupo jovem. Então lá no grupo jovem, a gente vai ver quem é responsável para passar por uma mesa mediúnica. A partir dali de 15 anos, 14 anos de idade, se essa pessoa tem uma experiência, uma maturidade, não há nenhum problema, vai ser um grande médium. Agora o que a gente não pode de forma nenhuma pensar é novo demais, espera lá para os 30. Jamais eu faço isso com ninguém, porque eu passei por isso. Pois não. Boa noite. Boa noite. A todos, boa noite. Boa noite. Meu nome é Marta. Eu queria um esclarecimento, se for possível, tratando de um testemunho de uma criança. Essa criança tem 6 anos de idade. E domingo passado, esse é o 5º domingo que eu venho à casa. Sou uma pessoa que não prego religiosidade, sou cristã e sigo os ensinamentos de Jesus Cristo, né? E é o seguinte: essa criança acordou no domingo, veio para cá, para o hospital, ficou muito irritada e com um olhar de ira. Fomos embora. A mãe desta criança tem a linhagem espírita, acredita neste trabalho sério que você tanto está pregando. E hoje estamos aqui, mais uma vez, esta criança chegando no seu lar, ficou muito irritada pelo fato de ter sido ficado de castigo e não assistir a alguns filmes que ela tanto gosta. Chegando hoje nesta casa, a mãe desta criança liga e ela não lembra de ter vindo aqui nesta casa. A criança. A criança. E nesta noite nós tivemos que fazer algumas preces para ela se acalmar. Sempre é bom saber desse caso. Se você quiser trazer ele na quinta-feira, traga para a doutora Cristina. Porque esses casos, hipnose na infância. Veja o caso da criança. É um caso de hipnose na infância. Então, quando a criança chegou no hospital espiritual, ela chegou sob efeitos hipnóticos. Ela não tinha noção que estava dentro de um hospital. Mas o espírito que estava atuando na memória, ele tinha consciência sim, que aqui era um hospital.
Só que se resiste memória, o espírito apaga. A criança retorna para casa. Depois não lembra que esteve aqui. Isso não só acontece com as crianças aqui, não. A gente vê casos de hipnose que as pessoas trazem para cá de carro. Estaciona aí, a pessoa entra totalmente fora de si. É impressionante. Quando a gente recebe aquele espírito que está atuando sobre o centro nervoso daquela pessoa, a pessoa que foi socorrida desperta aqui dentro. Isso aqui é o quê? Eu estava em casa. Eu estou fazendo o que aqui dentro? A gente pergunta, você está bem? Eu estou bem, eu só não estou entendendo por que eu estou aqui. Se eu não desmaiei. Então, o processo hipnótico na infância tem que ser tratado. Porque isso é tão grave que pode levar ao lado do sentimento do psicopata. Esse espírito ele pode atuar de tal forma que anula o sentimento daquela criança e passa a ter o sentimento de revolta com a própria sociedade. Tem cura? Tem sim. Então a gente tem que avaliar que uma entidade como essa, a gente não deixa ele 30 dias sem evocação, não. A gente evoca. Porque para nós é um fator de risco. Se ele chegou aqui, ele conhece toda a estrutura do hospital. Ele conhece todos os trabalhadores. Nesses casos, a gente adianta o tratamento da criança. Leva logo para fazer o tratamento de evocação espiritual. Trata da memória da criança para ela se recuperar. Só que, em alguns casos, nós temos que estudar toda a família. Pode ser que a criança não seja hipnotizada e seja um intermediário. Às vezes, esse intermediário, o espírito que está ali presente, utiliza a criança para desviar a atenção do adulto que ele está obsediando. Então, isso tem que ser feito um estudo na quinta-feira pela médica. A médica vai perguntar ao pai, à mãe, tudo, o comportamento de todo mundo. E aí ela faz a emissão vibratória para cada nome citado. Se de repente a obsessão for do pai, a gente sente pela emanação que vem da nossa direção. A gente vai tratar do pai, que a criança melhora. A gente chama isso de vibração cruzada. Está vindo de alguém e atinge a criança. Esses processos de hipnose na infância são muito perigosos. Tem que ser tratado. Por quê? Há uma mudança de comportamento na criança. Também. Ele está em formação física. Então, esse espírito, ele pode influenciar sobre todo o sistema endócrino da criança. Por isso que a gente leva para um estudo específico, para estudar se houve ou não já manipulação. Se houve manipulação, cirurgia espiritual. Corrige. Nada está perdido. Mas existem obsessões aqui dentro, que é o caso dessa criança, que exige pressa da nossa parte. A gente não pode esperar. Se quiser trazer na quinta-feira, às 18 horas, pode trazer, que a gente trata. Boa noite, Bonito. Boa noite. Eu sou professor e eu queria saber sobre essa influência na escola. A gente sabe que as crianças chegam em quantidade e pode ter muitos médios ali com certa influência. Como os professores podem melhorar seu trabalho em sala de aula e ajudar essas crianças e também ajudar a manutenção do que ele se propõe ali, que é ensinar a cultura material das crianças. É interessante que no meu tempo de escola, fazendo lá o meu primário, antes de entrar, a gente fazia o Pai Nosso e a Ave Maria. Nós tínhamos esse contato com a justiça divina. E de repente nós criamos o Estado laico. É muito complicado. Esses espíritos que estão indo na direção da escola são espíritos que têm problemas em casa de obsessão alcoólatra do pai, vício de droga. A escola, ela não é só o encontro da intelectualidade, ela é o encontro também de todas as religiões. Um Pai Nosso não vai ofender o muçulmano, nem tampouco o católico, nem tampouco o espírita. Mas quando o governo toma essa postura, ele abre um leque enorme para o processo obsessivo. E, coitado dos professores, mal-estar, dor de cabeça, tremores, depressão, entendeu? Então, eles são enquadrados ali, como intrusos para esses espíritos. Por quê? A vontade do professor é que aquele aluno cresça. Só que a vontade do processo obsessivo que envolve aqueles alunos ali é para que isso não aconteça, para retardar o progresso do planeta Terra, que está vivendo uma transição para mundo de regeneração.
Olha, todas as classes vão ser atingidas, sim. A classe de professor, sim. A classe médica, sim. Então veja a situação. Se ele, como professor, o Estado permitisse, olha, antes da gente começar, vamos fazer um Pai Nosso. Ah, se fizer isso é problema. O Estado não admite de nenhuma forma. Aí o que acontece? A imagem de Jesus nas escolas é proibido. Não pode. Olha, a doutora Cristina disse hoje, a imagem de Jesus, ela é universal. Entendeu? De todas as religiões. Porque ele é o governador da terra. Quando você toma essa postura como Estado, então você quebra a questão de aluno, religião e convívio com os professores. Você quebrou. Porque ele passa a entender, se não existe um Deus, eu vou temer a quem? A ninguém. E a partir do momento que a gente vai se esclarecendo, a gente vai entendendo que existe um Deus que coordena tudo isso. Mas o Estado laico não permite que isso aconteça. Então, olha, como é que um professor vai ter uma estrutura emocional de dar aulas para obsediados? Ele tem que ser psiquiatra, psicólogo e doutrinador, viu? Porque há situações em que alunos estão completamente incorporados, viu? Parte para cima, quer quebrar tudo. Então, os professores do Estado têm que ter aula de doutrinação também. Espera aí, vamos lá. Quem está baixando aí, vamos fazer isso. Calma, vamos fazer a prece. Eu sou professor, você é um espírito. O senhor não precisa de educação, mas a matéria aí precisa. Então, você coloca o professor numa condição precária. Porque são situações de obsessões coletivas em sala de aula. O professor está dando aula, 30 são obsediados e 5 são normais. Você imagine só. O índice é esse. Então, os 30 obsediados não precisa de professor. Precisa de evangelho e doutrinação, viu? É com você, viu, Ju? É com você. Vamos lá, temos 2 minutos. Toda criança especial tem mediunidade e como tratar? As crianças especiais são altamente sensíveis à parte neurológica. Então, nós temos que entender que alguns casos são kármicos, outros não. Outros casos são obsessivos. Nos casos obsessivos, a gente vai tratar, a criança melhora. Nos casos kármicos, vai precisar de medicação psicotrópica. Tenha certeza disso. Mas os casos mediúnicos que a gente percebe de criança agitada, não consegue dormir à noite e tudo mais, não é o caso de dar remédio psicotrópico. Peraí, vamos fazer uma avaliação mediúnica. Não é por aí. Dentro dessa avaliação, a gente vai perceber que ele veio com a predisposição para tomar remédio controlado, sim. Ele vai ter que tomar. Em outros casos, são obsessões, mediunidade excessiva, alcoolismo dentro da família, que torna aquela criança altamente agitada. Se você mudar o ambiente, você dá outra estrutura emocional a esse espírito. Alguma pergunta a mais? Só aproveitando. A criança autista. No caso do autismo, que a gente está falando ali, que nós temos aqui esse setor de psicopedagogia, a gente percebe que alguns casos são kármicos, outros casos são obsessivos. Então, nós temos um exemplo claro lá em Santa Cruz, do Capibaribe, de um caso de autismo por obsessão. Foi o caso de Vitor. Então, Vitor, para tomar o passe, ele não tomava o passe não. Vitor se jogava debaixo da cadeira e os passistas diziam, faz de conta que a gente está dando passe nele. Porque ele não conseguia ficar sentado. E nós percebemos que, quando a mãe de Vitor falou, às vezes, quando eu toco em Vitor, eu levo descargas elétricas. Olha, essas descargas elétricas eram o processo obsessivo que existia sobre Vitor. Que a gente não pode dizer que seria um autismo por questões kármicas. Não poderia, mas teria que estudar Vitor. E o que é que acontece? Quando é evocado a entidade e ele aceita a doutrinação, e ele não parte mais para influenciar Vitor, há uma mudança completa nesse menino de 5 anos de idade. Eu me impressionei com isso. Porque eu estava lá no Ricardo Menezes e uma criança me abraçou. Eu disse, eu não acredito que é você. Até a voz ele perdeu. Dentro do processo obsessivo ele perdeu a voz. E ele olhou para mim, me conheceu, me abraçou. Eu fui conversar com a mãe dele e ela disse, olha, seu Vandir, ele está ótimo, está calmo. Eu disse, eu percebi que não é a mesma criança.
Nesses casos é obsessivo. Agora, nós não podemos atribuir doenças kármicas trazidas pelo espírito a processos obsessivos, onde ele vai precisar de um médico sim. Para isso eu não tenho condições de avaliar. Quem vai avaliar isso é a doutora Cristina ou a doutora Patrícia. Eu sou apenas aluno deles, nada mais do que isso. Existe alguma alteração, já se reportando nas questões dos especiais, nas crianças que têm déficit de atenção e hiperatividade, não é? Que a gente sempre aconselha, seguindo também a orientação da doutora Cristina, no meu caso, é não aconselhar a medicação, a gente evita o que pode. Mas tem situações dessa atenção e hiperatividade que é necessário, a risperidona e a ritalina, por exemplo. Se for que carne. tem aquela alteração, quando é carne, Se for por exemplo. carne, certo? Porque a gente vai ver o seguinte, uma criança que tem uma mediunidade portadora de sonambulismo, pode ser o caso dessa criança aí também. Então, se ele tem sonambulismo, uma entidade com muita habilidade na área neurológica pode sim neutralizar toda a ação dele ou ativar essas ações e provocar nele uma hiperatividade. Mas para isso tem que ter uma consulta espiritual bem detalhada. Porque se for o caso, sim, ele vai ter que tomar medicação. Ele veio predisposto à medicação, mas muitas vezes ele não veio predisposto a isso. Ele é apenas um médium que tem as suas perturbações. Quando trata, ele volta ao estado normal, ele leva uma vida normal. Só os médicos também podem avaliar isso. Vamos à última pergunta. Andy, você é médium recentista. Mas sou eu não, viu? Eu tenho 11 agora, viu? Certo. Tendo médios recentistas em centros comuns seria bom para o movimento espírita? Olha, Allan Kardec, no livro dos médios, ele fala sobre médium receitista e médium de cura, certo? Médium de cura, aquele que cura. Receitista, aquele que traz o diagnóstico do paciente. Nós não podemos abandonar essa mediunidade, pessoal. Se a gente começar a abandonar essa mediunidade, como é que fica o projeto divino? O espírito do outro lado, dentro do estágio reencarnatório, ele diz, olha, eu quero ir como médium de cura. A justiça não vai dizer, não vá não, porque lá na terra não estão usando isso mais não, viu? Agora é atendimento fraterno. Isso não é papel nosso. Atendimento fraterno não é papel nosso. O nosso papel, como médium receitista, é receber os médicos espirituais, diagnosticar as doenças espirituais e trazer o resultado desse tratamento para divulgação tanto dos espíritos como da doutrina espírita. Quando os centros espíritas aboliu por completo. Se você chegar hoje no centro espírita e falar, eu sou médium de cura, aqui não, em outro canto, pode ir embora. Agora, por que você usa o passe como processo de cura? Não dá no mesmo? São situações que a gente não entende. Quer dizer, você não pode ser o médium de cura que veio determinado para isso. Mas você pode aplicar o passe para obter a cura de alguém sem você ser médium de cura? Não tem base isso. Então, isso é muito complicado, porque há situações que eu vejo aqui, que eu digo, doutora Cristina, por favor, me ajude. Fugiu ao meu conhecimento. Eu não alcanço o conhecimento dessa patologia que esse paciente tem. A senhora pode me ajudar? Posso. Eu vou dar o diagnóstico e o tratamento. Vocês vão fazer. Então, a gente tem que compartilhar. Médium não sabe de nada não, pessoal. Nós somos instrumento. Nada mais do que isso. Tire a médica daqui que a tomada vai embora. Não vem nada. Então, ela está aqui, esse contato das perguntas e respostas que está me passando aqui, então vem do pensamento deles, não do meu pensamento. Agora, quando você aboliu por completo a mediunidade de cura, os médiuns receitistas dentro da casa espírita, você vai se consultar com quem? Com o pastor? Você vai dizer o quê? Pastor, eu sou médico, desaparece daqui, quero tu aqui não. Então não é por aí. A responsabilidade dos espíritos, como Bezerra de Menezes, André Luiz e outros, é de trazer o conhecimento do mundo espiritual e as patologias espirituais que nós temos e adquirimos nessa existência. Aí nós criamos o atendimento fraterno. Veja só, dentro do atendimento fraterno, não é o espírito médico que atende, é qualquer médico, pessoal. Olha, fulano faltou, vai você para o atendimento fraterno? Sim, você vai para o atendimento fraterno. Um paciente chega e diz, olha, eu estou com dor de cabeça faz 24 horas. Já tomou Dorflex? Espera aí. Como é que pode uma coisa dessa? Então,
Se você leva esse paciente para um médico espiritual, esse médico vai dizer, você tem contaminação coronária. Essa contaminação coronária é provocada por emissões negativas de um espírito que está lhe perseguindo. Evoca o espírito que a dor de cabeça dele passa. Isso é papel de médico espiritual. Agora, os médios não podem tomar frente desses médicos, entrar dentro de uma cabine e querer ser médico espiritual. Isso não pode acontecer. O que é que acontece? Os adeptos da doutrina espírita vão todos eles embora. Porque o seu problema não foi resolvido. Não houve explicação. Eu digo, doutora Cristina, no Agreste a senhora é extraordinária. Porque dar um diagnóstico neurológico para um agricultor, eu não tenho condição de fazer isso. E a senhora chega para o agricultor e diz, diga meu filho, o que é que o senhor tem? Doutor, olha, é uma dor aqui no pé da cabeça. E ela olha e faz, calma, vamos avaliar. Essa dor é constante? Tem pressão alta? Tem não. O senhor sabe o que é que o senhor tem? Sei não, doutora. Olha, o senhor tem uma energia negativa que fica na cabeça, depois passa para dentro dela. Aí ele faz, eu entendi a sua linguagem. Doutor, é isso mesmo. E essa energia se mexe para lá e para cá, lá dentro. E a médica diz, olha, a gente vai tirar essas energias agora. Pense em Jesus. Vamos mudar os pensamentos negativos. Doutora, olhe, a minha dor de cabeça está passando. Isso é resposta do mundo espiritual, pessoal. Para a dor que você está sentindo. Agora, se o Espiritismo ele veio para esclarecer e não socorrer, esqueça, ele pode ser abanido do Brasil. Muita paz para todos.